Casemiro e Palmeiras. Dois nomes que, colocados na mesma frase, produzem um tipo de desconforto intelectual que vale a pena examinar com cuidado. Não é o desconforto de uma ideia absurda, pelo contrário. É o desconforto de uma ideia que parece grande demais para ser ignorada e arriscada demais para ser celebrada sem reservas. E é exatamente esse equilíbrio entre ambição e prudência que precisa guiar qualquer análise séria sobre essa possível contratação. Vamos começar pelo que sabemos. Casemiro tem 32 anos. Passou por uma fase difícil no Manchester United, clube que atravessou uma das piores temporadas da sua história recente. O desempenho coletivo do time inglês contaminou a percepção individual sobre o jogador, como acontece quase sempre no futebol. Quando um sistema não funciona, os jogadores de contenção são os primeiros a parecer obsoletos, porque o trabalho deles só fica visível quando o time tem equilíbrio. Casemiro não teve esse equilíbrio em Manchester, mas isso diz mais sobre o United do que sobre ele. A questão real que o Palmeiras precisa responder não é se Casemiro ainda é bom. Essa pergunta é fácil demais. A questão é se Casemiro ainda é bom o suficiente para justificar o custo financeiro, o impacto salarial, a expectativa pública e o risco de desequilibrar um elenco que já funciona razoavelmente bem. São 4 perguntas disfarçadas de uma. Financeiramente, qualquer negociação envolvendo Casemiro vai exigir que o Palmeiras entre em uma escala salarial diferente da que está habituada. O clube alviverde tem uma política de contratações que, nos últimos anos, privilegiou jovens em desenvolvimento, jogadores no auge com contratos razoáveis e 1 ou 2 apostas pontuais de mercado. Contratações como a de Flaco Lopes ou a renovação de Rafael Veiga mostram que o clube pensa em ciclos, não em impactos isolados. Casemiro quebra essa lógica. Ele não é um jovem, ele não está no auge, e ele certamente não vai aceitar um contrato de impacto razoável. Estamos falando de um jogador que recebe, no Manchester United, algo em torno de 300 mil euros por semana. Mesmo que o Palmeiras negocie uma redução substancial, o custo total de uma operação dessas, incluindo luvas, salário anual e encargos trabalhistas no Brasil, provavelmente ultrapassa 25 milhões de reais por temporada. Para um clube que se orgulha de equilíbrio fiscal, isso é uma decisão que vai além do futebol, é uma decisão de negócio. E aqui está o primeiro ponto que separa uma análise madura de uma cobertura entusiasmada. Contratações grandes custam dinheiro, óbvio, e dinheiro invisível. O custo salarial é o que todo mundo vê. O custo invisível é o que acontece com o restante do elenco quando um jogador entra ganhando 3 ou 4 vezes mais do que os capitães do grupo. Isso cria tensão. Isso cria hierarquias informais que nem sempre se alinham com as hierarquias táticas. O Palmeiras de Abel Ferreira funciona porque tem uma cultura de coletivo muito bem construída. Qualquer elemento que ameace esse equilíbrio precisa ser avaliado com frieza. Taticamente, o que Casemiro entregaria? Ele é um volante de proteção, um jogador que lê o jogo com inteligência, recupera bolas em zonas de pressão e organiza a saída em momentos de transição. No futebol de Abel, esse perfil tem espaço. Gabriel Menino e Richard Rios fazem esse trabalho hoje, com intensidade e energia que a idade ainda permite. A dúvida é se Casemiro acrescentaria algo que eles não têm, ou se seria apenas uma substituição mais cara do que necessária. A resposta honesta é que Casemiro, no seu melhor, tem algo que Menino e Rios ainda não desenvolveram completamente: autoridade posicional. A capacidade de, apenas pela presença, fazer o adversário hesitar. Isso é intangível, difícil de medir em estatísticas, mas quem entende de futebol sabe reconhecer. Zagueiros como Lúcio tinham isso, volantes como Makelele tinham. É o tipo de qualidade que só vem com anos de Champions League, com anos de pressão em jogos que decidem títulos internacionais. Richard Rios é excelente, mas ele ainda está construindo essa autoridade. Casemiro já a tem. O problema é que a autoridade posicional não compensa a queda física. E aí voltamos à questão da idade. 32 anos para um volante moderno que precisa cobrir espaço, pressionar e repetir esforços durante 90 minutos em gramados ruins de Libertadores, com viagens longas e calendário brasileiro, é uma equação que precisa ser testada e não assumida. O Palmeiras não pode contratar Casemiro supondo que ele vai aguentar o ritmo. Precisa ter certeza. E certeza, nesse caso, só vem com exames físicos detalhados, dados de performance recente e uma cláusula contratual que proteja o clube caso ele não consiga manter o rendimento esperado. Há um precedente brasileiro interessante para comparar. Quando o Flamengo trouxe Davi Luiz, a narrativa era parecida. Jogador experiente, vindo da Europa, com nome global, chegando para elevar o nível técnico e mental do elenco. Davi Luiz entregou em partes. Trouxe liderança, trouxe qualidade técnica nos momentos de bola parada, mas também trouxe lesões, inconsistências físicas e uma limitação de mobilidade que o futebol brasileiro, com seu ritmo particular, expôs mais do que a Europa expunha. No fim, foi uma contratação que deu certo pela metade,
E uma contratação que dá certo pela metade, quando o custo é alto, é uma contratação que não atingiu o objetivo. O Palmeiras pode tolerar esse tipo de resultado? Depende do que espera da operação. Se a contratação de Casemiro for pensada como uma aquisição de longo prazo para construir 2 ou 3 anos de rendimento consistente, o risco é alto. Se for pensada como uma jogada pontual para uma campanha específica, talvez uma Libertadores ou um Mundial de Clubes, o cálculo muda. Mas aí surgem outros problemas. Contratos longos com jogadores veteranos são difíceis de desfazer sem custo, e contratos curtos raramente atraem jogadores do nível de Casemiro. Existe ainda a dimensão de imagem. O Palmeiras, nos últimos anos, construiu uma identidade baseada em desenvolvimento interno, trabalho de base e valorização de jogadores que crescem dentro do sistema. Endrick foi o símbolo máximo disso. Estevão está seguindo o mesmo caminho. Essa identidade tem valor de mercado, gera receita por meio de transferências futuras e cria uma narrativa positiva sobre o clube. Contratar Casemiro não destrói essa identidade, mas cria uma tensão narrativa que precisa ser gerenciada com cuidado. A torcida do Palmeiras, que é apaixonada e exigente como qualquer grande torcida brasileira, vai reagir de formas diferentes dependendo do rendimento que o jogador apresentar. Se Casemiro chegar e for decisivo em jogos importantes, vira ídolo rapidamente. O futebol tem essa lógica simples e justa. Se chegar e parecer um jogador desgastado vivendo de nome, a pressão vai ser desproporcional ao investimento, e o clube vai ter que administrar um desgaste público que contamina o ambiente. Há um cenário intermediário que talvez seja o mais provável. Casemiro chega, tem momentos brilhantes, tem momentos apagados, cumpre um papel razoável no elenco e se aposenta no Brasil com dignidade, sem ter sido nem o desastre que os pessimistas previam, nem o redentor que os otimistas esperavam. Esse cenário é o mais comum para jogadores nesse perfil, nessa fase da carreira, chegando a um mercado como o brasileiro. É um cenário que pode ser administrável, mas que precisa ser planejado, não celebrado. O ponto central de qualquer análise sobre essa contratação deveria ser o seguinte: o Palmeiras tem necessidade real de Casemiro ou tem apenas desejo? Necessidade e desejo são coisas diferentes no futebol, assim como são diferentes em qualquer decisão financeira relevante. Necessidade implica que há uma lacuna técnica no elenco, que não pode ser preenchida com recursos internos ou com contratações de menor custo. Desejo implica que a operação seria bem-vinda, mas não urgente. Se a análise honesta do departamento de futebol do Palmeiras indicar necessidade, então o investimento se justifica, mesmo com todos os riscos. Se indicar apenas desejo, então o dinheiro provavelmente tem destinos melhores. Reforçar a lateral, investir em um atacante com mais anos de rendimento pela frente, ou simplesmente manter o caixa saudável para oportunidades futuras. O futebol de alto nível é gerenciamento de recursos escassos. Tempo, dinheiro e energia institucional são limitados. Cada grande aposta consome parte desses recursos e fecha portas para outras apostas. O Palmeiras precisa decidir se Casemiro é a porta certa para abrir agora, sabendo que outras portas vão permanecer fechadas enquanto essa estiver aberta. O que podemos afirmar com clareza é que essa não é uma decisão simples. Não é uma contratação que se avalia pela emoção de um nome grande voltando ao Brasil. É uma contratação que precisa passar por planilhas, por avaliações físicas, por projeções táticas e por uma conversa honesta sobre o que o Palmeiras quer ser nos próximos 2 ou 3 anos. Se essa conversa acontecer com seriedade, a decisão, seja ela qual for, vai ser a correta. Se acontecer com pressa ou por pressão de narrativa de mercado, as chances de arrependimento aumentam consideravelmente. Casemiro merece respeito pela carreira que construiu. O Palmeiras merece uma decisão à altura da estrutura que construiu. E o torcedor merece uma análise honesta que vá além do entusiasmo fácil. É exatamente isso que essa contratação exige: frieza, dados e responsabilidade com o dinheiro investido.